Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com honrosa presença da coordenadora do PROCON Santa Maria, Márcia Regina Moro da Rocha, que nos prestigia com seus conhecimentos no mês do consumidor. Formada em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, cursa especialização em Direito do Consumidor na Escola Mineira de Direito, atua na Auditoria Fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Maria, é presidente da Associação Gaúcha de PROCONs Municipais desde 2016 e vice-presidente da Associação Brasileira de PROCONs, PROCONs Brasil. Desde 2013, integra a coordenação do Programa Municipal de Defesa do Consumidor na Prefeitura de Santa Maria. Notável presença aqui em nossos estúdios, você que além de dirigir o PROCON de Santa Maria, tem uma projeção nacional relevante, sendo vice-presidente da Associação Brasileira de PROCONs, PROCONs Brasil, que é um orgulho para todos nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Giovana. Eu agradeço o convite e eu acho importante a presença de Santa Maria, porque é a presença de Santa Maria, né, em eventos nacionais e hoje na representação nacional, né, da Associação Brasileira de PROCONs. A gente tem 1000 PROCONs em todo o Brasil, estaduais, capitais e de interior. A maior parte dos PROCONs são de interior. Então é importante a presença da gente. Com certeza. Desde a criação da associação, o primeiro PROCON municipal a assumir um cargo na diretoria na vice-presidência é Santa Maria. Parabéns, estamos muito bem representados. Queremos elucidar para quem nos assiste e também compreender sobre a logística do PROCON em Santa Maria. Como se dá o funcionamento? O PROCON de Santa Maria ele funciona em termos de cooperação técnica com a Universidade Franciscana. Já o ano que vem vão fazer 20 anos desse convênio, né? Então a gente funciona dentro do prédio 8 da instituição na Avenida Rio Branco desde 2010 ali. Antes era no prédio do Direito lá no Rosário. Então nós temos servidores públicos, né, como eu, que integram o quadro, além dos estagiários cedidos pela prefeitura e aqueles que, por força de convênio da instituição, eles também fazem o atendimento aos consumidores. É tudo feito ali, o atendimento aos consumidores, as audiências de conciliação, tudo se faz ali dentro do PROCON. E a equipe é uma equipe bastante enxuta. Muito. Para tantas demandas. É normal e padrão em todo o Brasil, PROCONs do interior serem enxutos. A maior parte que tu vai ver em todos os estados é aqueles equipe ou 2 equipe, né? É 1 ou 2. Padrão? É muito raro tu ter grandes equipes. Claro que tu tem exceções, né? Claro. Grandes capitais e municípios de região metropolitana, mas a nossa característica como interior é sim, a gente fazer muito com pouco, né? Então os quadros são reduzidos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e nós temos PROCON em 88 deles apenas. PROCONs instituídos por lei, né? Tem o Balcão do Consumidor, que teve origem na Universidade de Passo Fundo, no direito de lá, que hoje ele tem um grande número, só que eles não têm um poder de polícia. Sim. Mas mesmo assim fazem um belíssimo trabalho de atendimento, né, como PROCONs. Só não tem o poder de polícia, mas ajuda muita gente, com certeza. E, sobretudo, é necessário muita agilidade por parte dessas equipes, né?
Sim, eu sempre digo assim que a gente está sempre trabalhando na superação. Né? Superação. Na superação. E brinco muito comigo e digo assim, olha, a persistência é o caminho do êxito. Né? Quem persiste Realmente. em algum momento chega. É. E eu acho que isso é que é importante, sabe? É a cidadania que tu está trabalhando ali dentro, porque a gente é multitarefas, a gente faz várias coisas, né? Tu atende pessoas super endividadas, tu atende alguém que está com problema com plano de saúde, tu atende alguém que tem problema Sim. com banco, com telefonia, tudo o que for relação de consumo. E muitas vezes a gente é procurado até por por assuntos que não é de relação de consumo, né? Que não dizem respeito. Mas eu sempre aviso assim, eu digo assim, se a gente não sabe, a gente tem que procurar saber. Sim, o atendimento é para todos. Isso. E sabe-se o quanto este instituto é ativo? Quais os objetivos e as principais ações realizadas pelo PROCON Santa Maria? De 2020 para cá, nós tivemos assim um crescimento muito grande, né, nas questões bancárias, principalmente questões bancárias, fraudes bancárias, reclamações principalmente de pessoas, que é um tema que me é muito caro. Eu levei isso para a Secretaria Nacional do Consumidor por meio de ofício, e é uma coisa que continua acontecendo, em prejuízo de pessoas vulneráveis e hipervulneráveis que têm dificuldade de resolver esse tipo de problema. A telefonia também é uma coisa assim que a gente tem muita demanda, né? Uhum. E como trabalhamos sempre com programas de online, e a gente também tem canal online para poder ajudar, o nosso índice de resolução ele não é baixo, né? Ele 85%, 90% daquilo que se faz lá dentro a gente tem solução. Então as audiências de conciliação acontecem, também a gente se faz muita conciliação, às vezes não há administrativamente uma conciliação, né? Então isso segue outro trâmite que daí parte para o judiciário, mas o objetivo mesmo é não ir para o judiciário. Claro, o objetivo é educar, né? Harmonizar e regularizar essas relações entre fornecedor e consumidor. Exatamente, estou educando o fornecedor, ele vai respeitar, né, a legislação, e o consumidor não vai ter muitos problemas, e o fornecedor que faz isso, que trabalha isso, que trata bem o consumidor dele, porque isso é uma fidelização, né? Se tu sendo bem tratado, tu volta no mesmo lugar, mesmo que tu às vezes tu pague mais caro que o vizinho do lado. Sim. Entendeu? Mas tu sendo bem tratado, tu volta. Então esse que é o objetivo. E aqueles assim, ó, que seguem isso à risca, que fazem, eles querem que aqueles que não façam, né, sejam ensinados ou até mesmo punidos, né? Porque o que tu tem que fazer é fazer uma seleção. Uma seleção. E é importante ratificar que o atendimento, então, além do presencial, o PROCON Santa Maria realiza atendimentos online através do site da Prefeitura, né, no link PROCON Online. Isso, PROCON SB que agiliza todo o atendimento. Isso, né? A gente agora vai estar vendo algumas modificações, inclusive nossos telefones, né? Vão modificar, e isso vai ser anunciado. E é uma coisa assim que tem que ser muito anunciado, né? Porque já tem há 20 anos esse telefone, né? E é uma coisa que vai impactar um pouco no início. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer, isso vai ser bem divulgado. Toda a telefonia da prefeitura vai modificar, né? E como o PROCON é municipal, modifica o nosso também. Sim. Você já citou algumas reclamações recebidas pelo PROCON, mas quais são as maiores reclamações de violação do direito do consumidor que o PROCON Santa Maria recebe? Hoje, eu disse, de 2020 para cá, são as questões financeiras, as fraudes financeiras. As fraudes financeiras, e isso é em 2020, a gente, assim, em 3 ou 4 meses de pandemia, a gente já estava com 47% de aumento das reclamações nesse sentido. E as pessoas estavam com dificuldade de sair, de conseguir atendimento por causa do fechamento e tudo. Então, ele não modificou muito de lá para cá. Muita coisa se consegue resolver, né, comprovando, com documentos e tal, mas elas existem, né? E a telefonia, porque assim, não se pode pensar apenas nas 4 grandes, né? Tem várias empresas que fazem esse trabalho de serviço de internet, e todas elas apresentam problema. É difícil aquela que não tem. O que elas não podem fazer é vender alguma coisa aonde não vai ter sinal, né? E tem dificuldades também até pela localização. Tu não tem um atendimento em toda a sede, é 80%, a telefonia fixa, sim,
tu tem para o interior, tu é obrigado a ter 30 quilômetros da borda da sede, então tem várias coisas que funcionam. Às vezes dentro da própria cidade tu tem dificuldade de sinal. E você comentou, e vamos reforçar que é percebido, né, percebe-se que existem pessoas muito vulneráveis nessas relações de consumo, a exemplo dos idosos, né, de pessoas de baixa renda. Isso. Que desconhecem os seus direitos. Não, assim, ó, o idoso vulnerável, ele não tem classe social e nem renda, é difícil. A gente tem acompanhado e vem isso há muitos anos, que independe da idade. E como o mundo está mudando muito, assim, a tecnologia vai avançando e está tudo digital e tecnológico e avanço daqui e dali, mas há que ter o entendimento, há que ter o entendimento de quem gosta de toda essa parafernália, porque é bom, e que tem pessoas que não tem essa condição, que tem dificuldade, que não tem conhecimento, tu não tem um aparelho celular, tu não tem sinal, né? A gente tem dificuldade no interior de ter, tu tem voz e tu não tem dados, né? Então o Brasil ele pecou muito por muitas coisas, né? Tem fundos de recolhimento de telecomunicações bilionários e que poderiam ter, eu entendo que poderiam ter revertido isso para melhoria da telefonia, porque tu tem uma pessoa que no Amazonas que certamente não vai ter, né? Aí ele vai ter uma telefonia por rádio ou por satélite, que são caríssimos, né? E tu vai ter alguém que mora na Grande Porto Alegre ali, que também não tem a condição de ter uma internet de banda larga em casa. Claro, isso dificulta bastante. Claro, né? Lógico. Essa falta de acesso a todos, né? E que também é que ainda tem muita falta de sinal, né, em todo o Brasil. A reclamação do interior é muito grande. Eu já participei de audiências públicas na Assembleia, na Prefeitura, mesmo na Câmara dos Deputados, representando a Procons Brasil, por vários motivos. E é difícil porque isso é investimento. Tem que ter investimento. Né? E investimento só vai fazer porque é capital onde tiver lucro. Né? Então, algumas coisas, talvez com uma política pública de governo, poderia melhorar e muito a vida de muitas pessoas. Durante a pandemia foi um exemplo bem claro, que estava tudo EAD, as escolas EAD, tinha pessoas que tinham essa dificuldade, não conseguiam, por isso que as escolas e as universidades forneciam naquela data a pegar o papel físico. Sim. Márcia, estamos em um período em que a incidência de viagens obteve um aumento considerável em função das férias de verão. Como o PROCON pode auxiliar quem, por exemplo, foi lesado em uma relação de consumo, né, de uma determinada empresa aérea, né, companhia aérea, ou por uma rede hoteleira? Como proceder? Primeiro caso que a gente estava conversando aqui no início, a primeira coisa que tu tem que fazer é registrar isso. E registrar no local, né? A companhia aérea tem os balcões dentro dos aeroportos. Tu tem que refazer o registro, porque posteriormente tu pode fazer reclamação nos canais oficiais que a gente tem ou nas plataformas digitais oferecidas pela Senacom. Mas tu tem que fazer o registro. E, ocorreu o fato, ele deve ser registrado. Exatamente. Por exemplo, um hotel que tu tenha tido um problema, que tu contratou alguma coisa e que eles não estão cumprindo aquilo que foi tratado. A primeira coisa que tu tem que fazer é registrar, ou no e-mail deles, ou numa conversa de WhatsApp, ou até mesmo uma carta de próprio punho entregue em balcão, e uma cópia para eles e uma para ti, de que aquilo ali aconteceu, para tu posteriormente procurar, se não resolver naquele momento. Claro. Então fica a sugestão, né, aqui no Jornal e o alerta, para quem pretende planejar viagens, que busque informações também sobre as companhias, né, de transporte e redes de hospedagem. Tem que, junto ao PROCON, auxilia. Tu tem que pesquisar muito. A gente tem muito problema, por exemplo, assim, no verão, né? A gente recebe reclamação das pessoas alugarem uma casa e fazerem o pagamento e de repente eles saem de casa, chegam lá e não é o que eles não tem nada, um terreno. E aconteceu um caso esses dias assim que o senhor ligou e eu digo assim, mas o senhor deu uma pesquisada, mas ele ainda bem que ele disse assim, ó, que o golpista ele ainda teve uma consideração, consideração acho que não, né, mas disse assim, não vá que foi golpe.
Ele disse para a pessoa, exatamente. Difícil, né? Porque depois não pode fazer nada. Não, né? mas ele teria tido uma despesa maior, deslocada. A família chegava lá, não tinha nada. Claro. Então tem que pesquisar muito, tu tem que procurar ver a idoneidade. Porque a maior parte das praias, eles têm imobiliárias, credenciadas e tal, né? Então tem sites... Buscar a procedência, né? Tem sites confiáveis que tu pode utilizar, que no momento que tu usa esses sites confiáveis de venda de passagens e tal, ou até mesmo de hospedagens, eles têm um serviço de atendimento ao consumidor. Eu mesmo agora, numa recente viagem, agora em novembro, a gente teve um problema e o próprio site nos resolveu. Nos pediram em 1 hora que eles iam achar pra gente um local semelhante ao que a gente tinha escolhido, que tinha dado um problema de vazamento. Em 1 hora a gente estava num outro lugar, semelhante àquele que a gente estava, com tudo, sem a gente se estressar, só no telefonema. Então tem que ter muito cuidado, que os sites são confiáveis. Às vezes ligar para ver se algum lugar que ele está procurando não está naqueles sites não confiáveis, que tem uma lista, que a gente chama de lista negra, né? Se realmente existem, né? Tem a lista negra. Se procurar no Google, a lista negra da Fundação Procon São Paulo, ali tem muita coisa. E os próprios Procons também sabem daqueles que na realidade tu não deve procurar. Todos podem informar, né? E por último, buscar a avaliação de outras pessoas que utilizaram os serviços, né? A experiência de outros usuários também podem contribuir, não é? Você está há 10 anos na direção do PROCON do município e nos traz a informação de que o único PROCON do Rio Grande do Sul que tem o projeto aprovado pelo Ministério Público é o PROCON de Santa Maria. O que esta conquista vai impactar para a nossa cidade? Esse projeto, nós fizemos ele durante 7 anos. Por isso que eu digo, a persistência é o caminho desse. A gente tem que fazer. A gente fez muito trabalho, muita ação. E a gente apresentou ele em 2021. Apresentamos 2, foram 2 selecionados, foram 2 aprovados e um selecionado, que é esse que vem, a unidade móvel, né? Que já teve o programa eletrônico agora em janeiro, já está referendado, já estão confeccionando a caminhonete, uma caminhonete de apoio. Também já foi comprada, já foi empenhada. A empresa que ganhou está agora fazendo a adesivação. E isso é importante porque às vezes a gente recebe a ligação das pessoas e elas dizem assim, mas eu não tenho condições de ir aí. Eu não tenho dinheiro para passagem, eu moro muito longe, eu moro no interior, eu tenho o ônibus só às 8 da manhã e ele volta às 11 e eu não consigo fazer tudo que eu preciso na cidade. Então, isso acho que vai ser bem importante da gente ir até essas comunidades, né? É um ganho considerável, né? Porque aproxima o PROCON das comunidades, dos bairros. Esse é o objetivo, então. Exatamente. Como a gente funciona em termos de cooperação técnica com a Universidade Franciscana, isso é um trabalho que vai se conseguir fazer nessas comunidades com o apoio da instituição e de alunos, né? E a gente está montando uma rede agora mesmo dentro da prefeitura, né? O Programa Municipal de Defesa do Consumidor e o Programa Municipal de Educação Fiscal, né? Que a adjunta é a professora Adriana e a coordenadora é uma colega minha, auditora, a Luciane. Eu ia dizer a Rosário, mas a Rosário era anterior, a Luciane. Então a gente vai fazer um trabalho junto com as escolas, né? De educação financeira em um projeto piloto. A gente talvez consiga, já fazendo a programação para começar isso em abril, e o programa de educação fiscal do município de Santa Maria, ele é premiadíssimo, né? Existe há 20 anos, como existe há 20 anos, o PROCON existe desde 2004, né? E funciona em termos de cooperação técnica, desde 2002 por lei, 2004 em cooperação técnica com a Universidade Franciscana. É bom esses programas assim que são como o de educação fiscal, que é uma case de sucesso, né? Sim. A gente conseguir agora fazer um trabalho em conjunto que estava programado desde 2019 para 2020, para a gente poder fazer isso. No fim vem a pandemia e aí tudo mudou, o mundo mudou e os nossos planos mudaram, que a gente está começando a fazer agora. Porque no momento que tu educa, a retomada está sendo no momento agora. que tu educar a criança financeiramente, tu vai ter um adulto com certeza bem mais regrado para tudo isso, né? E o que a gente vê assim nesses anos todos. As crianças são o nosso futuro. Exatamente. Né? E é um reconhecimento para Santa Maria pelo trabalho que você vem desenvolvendo, e um trabalho desenvolvido também em equipe. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho, né?
se tu não tem um apoio da administração, se eles não entendem que aquilo que o órgão está fazendo não está bom, é lógico que vão acontecer, mas o importante é isso, né? É que há esse apoio que às vezes só de dizer, olha, segue, vai fazendo, que está ótimo. Continua, assim, né? Exatamente, assim, às vezes é muito mais importante que até de uma ajuda diferente ou financeira ou uma coisa assim. Então, é importante que isso aconteça, né? Exatamente. Mas são méritos da sua gestão, não temos dúvidas disso. E sobre a sua atuação na vice-presidência da Associação Brasileira de Procons, comente sobre a importância dessa entidade. Pois então, esse programa vai sair agora em março, né, que é o mês do consumidor. E a gente teve uma reunião agora esta semana com a Secretaria Nacional do Consumidor e a Federação Brasileira de Bancos, que vai ter um mutirão nacional agora em março, né, para renegociação de dívidas, e inclusive a gente vai poder fazer pelas plataformas do consumidor.gov. E aqui a gente usa o Proconsumidor, a parte do superendividamento de renegociação. Essa é tradicional, esse março e novembro, né? Então a gente teve uma reunião agora para definir de como que se vai fazer. E eu participei pela Procons Brasil, e agora a gente passa a transmitir isso para os outros Procons, né? Que é livre a participação, que nem todo mundo tem tecnicamente consegue atender essa necessidade de utilizar a plataforma. E a sua condição de vice-presidente da Associação Brasileira de Procons, Procons Brasil, projeta Santa Maria nacionalmente. Isso eu acho importante, o nome da cidade da gente, de forma positiva, né? De forma positiva. Ter esse reconhecimento nacional. A gente tem agora dia 1º, 2 e 3, a gente tem evento em Brasília, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são os PROCONs, o Ministério Público do Consumidor, defensores públicos, o Fórum Nacional das Entidades Civis e a própria Senacom. Todos em conjunto procurando ver como as políticas públicas para ser de forma conjunta durante esse ano, pelo menos nesse primeiro ano, né, de 2023. Perfeito, desejo muitos êxitos, né, em toda essa sua magnífica atuação. Márcia, obrigada por nos subsidiar com informações bastante esclarecedoras sobre o Procon Santa Maria, um instituto que exerce uma função importante para as relações de consumo. Eu agradeço a sua presença, a sua gentileza, né, em estar aqui conosco em nossos estúdios. Foi um imenso prazer recebê-la aqui. Para mim foi um prazer estar, né, e me coloco à disposição para outras oportunidades, se houver. Com certeza, então, volte sempre. E no bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, a presença do médico cardiologista Dr. Fernando Pazin. Volto após o intervalo. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.